Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falarmos, nos debruçarmos sobre as lições da nossa revista Betel. Você conhece a história dos profetas menores? Pois bem, eis aqui vamos estar abordando sobre o profeta Obadias. Quem foi o profeta Obadias? Temos muitas curiosidades a respeito deste profeta. A primeira curiosidade que nós temos é que Obadias é o menor livro do Velho Testamento, com apenas 21 versículos e apenas um capítulo. Então é um livro muito pequeno e pouco sabemos sobre este profeta. Então, o que vamos estudar propriamente a respeito de Obadias? Fique conosco e você vai estar aprendendo e entendendo um pouco mais sobre este profeta. Obadias, um juízo divino virá. Lição de número 5 da nossa revista Betel. Texto áureo diz lá em 1 Pedro 5,6: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Texto de referência, o livro de Obadias, capítulo 1. Não tem como ter capítulo, o segundo capítulo, apenas o capítulo 1. Obadias, capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4 e 21. Apenas. São apenas 21 versículos neste livro. O que vamos tratar sobre Obadias? Temos muito a aprender com o profeta Obadias, embora ele tenha nos deixado muito pouco escrito a seu respeito. Tudo que sabemos é que ele profetizou contra o povo de Edom. Ele profetizou contra o povo de Edom, um juízo divino que viria sobre aquele povo. E por que ele profetizou um juízo sobre este povo? Vamos estar entendendo nesta lição. Pois bem, este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, estudante de teologia, amante da palavra de Deus, bem como também professor de escola bíblica na minha igreja local. Glórias a Deus, aqui, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Petrópolis, Itaipava, para ser mais preciso. O que podemos entender sobre Obadias? Temos algumas curiosidades antes de falarmos propriamente sobre a lição que ele nos deixa. Que curiosidades seriam estas? Flávio Joséfo, um grande historiador, ele conta-nos que, ele faz um link, né? Ele conta-nos que ele acredita que este Obadias era o mesmo era o marido daquela viúva ao qual o profeta Eliseu socorrera. Flávio Joséfo acredita que este Obadias, o profeta Obadias, era o esposo, o marido da viúva que fora socorrida pelo profeta Eliseu. Mas nós não temos evidências claras, apenas o relato deste historiador Flávio Joséfo, que também entende que este Obadias era o mordomo de Acabe, ao qual no tempo do profeta Elias sustentou alguns profetas com pão e água. Este é o entendimento de Flávio Joséfo. São curiosidades. A lição não trata sobre isso, mas estamos trazendo o parecer de Flávio Joséfo a este respeito. E para entendermos por que o profeta Obadias, ele ali então colocou aquelas palavras de juízo contra Edom, nós precisamos entender quem era Edom, quem era este povo. Antes, para nós entendermos, nós temos que retroceder um pouco a história. Nós entendemos que Jacó e Esaú eram irmãos, só que Jacó, ele seguiu a sua história, a sua caminhada. Esaú também seguiu a sua história e a sua caminhada, sendo que Jacó deu origem ao povo de Israel e Esaú deu origem ao povo de Edom. E uma determinada feita, quando Moisés ele sair ali do Egito, ele pediu passagem aos edomitas para passar no seu território, e os edomitas eles negaram esta passagem. Eles não permitiram que Israel passasse com o seu povo, que Moisés passasse ali com o povo de Israel por seu território. Então Israel teve que dar uma volta danada, mudar toda a trajetória, porque os edomitas não permitiram. Então, desde aquele tempo, havia uma certa rixa, uma rivalidade entre o povo de Israel e os edomitas, sendo que, se nós entendermos, eles eram povos irmãos, né? Jacó e Esaú eram irmãos, só que houve um desentendimento entre os povos e houve uma rixa, e esta rixa gerou aí esta profecia do profeta Obadias. Deus
certa forma, não se esqueceu deste episódio e permitiu que o profeta Obadias levantasse uma profecia contra Edom, que por sua vez estava rindo, estava zombando da desgraça de Israel que estava vivendo naquele tempo. Estava Jerusalém destruída, o templo ali em ruínas, e os edomitas estavam se alegrando desta situação. E dentro deste cenário, Deus levanta Obadias para profetizar que a vez dos edomitas também iria chegar, que se levantaria, em algum momento também uma situação controversa para os edomitas. E o interessante é que neste texto nós encaramos lá em Obadias capítulo 1, verso 1, e diz assim, visão de Obadias: assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom, temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Interessante que neste verso 1 do capítulo 1, diz que foi levantado um embaixador. Nós vamos entender uma coisa bastante interessante com este texto. Tudo que acontece aqui no mundo dos homens, no nosso mundo, é consequência de algo que já está em atividade lá no mundo espiritual, poderíamos assim dizer, na esfera espiritual. Por quê? Porque antes de acontecer aqui, antes de os edomitas sofrerem qualquer retaliação, qualquer sofrimento aqui na terra, já havia sido levantado um embaixador, poderíamos assim dizer, para ir contra Edom. Ainda não havia acontecido, mas já havia sido levantado o embaixador, já ia acontecer, já estava determinado que iria acontecer. Então, o que nós podemos entender com isto? Havia uma legalidade dada pelos edomitas naquele episódio, quando eles não permitiram que Israel passassem por lá, e havia uma legalidade aberta. E eu gostaria de trazer para os tempos hoje, tempo prático de nossas vidas, que legalidade nós temos dado em nossas vidas para que o mal possa acontecer. Por vezes nós vivemos situações adversas, contraditórias e complicadas porque deixamos alguma legalidade. E às vezes a legalidade é no casamento, abrimos brechas, legalidade. Às vezes a legalidade é no ambiente de trabalho, nós abrimos brechas, deixamos legalidades ainda como servo de Deus. Às vezes deixamos brechas de legalidade na nossa vida pessoal, e alguém pode perguntar que legalidades seriam essas? Às vezes uma pequena mentirinha contada hoje é uma legalidade grande para o inimigo poder agir e atuar na sua história. Às vezes um pequeno deslize, um olhar que você dá é uma legalidade que você está dando para o inimigo atuar na sua história, e às vezes quer pedir misericórdia a Deus, e Deus vai agir com misericórdia, porque Deus é um Deus de misericórdia, mas às vezes legalidades dão brechas para o inimigo entrar e agir. Vamos citar alguns exemplos. Às vezes você tem lá temos as nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, uma série de coisas. E às vezes nós ficamos ali, perdemos tanto tempo assistindo algumas coisas, e às vezes coisas que não são tão boas, que abrem legalidades, podem abrir legalidades, para o inimigo agir, trabalhar e operar. Não só isso, eu me lembro que uma certa feita ouvi um amigo meu contar uma certa história que ele trabalhava numa determinada rede de supermercados, e ele ali trabalhando naquela rede, ele falou que tinha facilidade de entrar na câmara fria, e ele falou que antes dele se converter, ele tinha, entrando ali naquela câmara fria, ele tinha, de vez em quando, ele subtraía as coisas ali dentro, comia o que não era para comer, era uma câmara fria de produtos perecíveis, ele comia as coisas ali, e ele falou que uma certa feita ele se converteu ao Senhor, e ele então, tendo se convertido, uma certa feita ele se viu naquela condição, e quando ele ia pegar a situação e ia comer, degustar daquela mercadoria dentro daquela cama fria que não estava ninguém vendo, o Espírito Santo falou muito forte no coração dele: poxa, eu já te fiz uma nova criatura, você não pode mais fazer isso. E ele entendeu que o que ele fez no passado, agora ele era uma nova criatura. Agora imagine se ele, como servo de Deus, continuasse a praticar estas coisas.
estaria abrindo uma legalidade legal para o inimigo trabalhar na vida dele e quem sabe até acusá-lo, né, de forma justa até, né, ele ser pego numa situação complicada. Então, por vezes nós abrimos legalidades em nossas vidas e depois queremos pedir para Deus socorro de Deus, mas nós demos brecha, demos legalidade. E Obadias conta-nos essa história, a lei da semeadura, a lei da retribuição. Tem gente que nunca planta e um dia quer colher. Então, se você nunca planta, você não pode querer colher. E se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E às vezes, por vezes, sofremos algumas coisas em nossas vidas que não é culpa de Deus, é nossa própria culpa, porque nós abrimos legalidade, o inimigo vem, o inferno vem e vem com força, conforme nós dissemos aqui. Um embaixador, vamos dizer assim, foi levantado contra Edom. Havia uma legalidade aberta, o embaixador, ele foi levantado contra Edom. E Obadias tratava justamente sobre isso. Ele levantou uma profecia contra Edom, porque havia legalidades abertas e Deus iria, de certa forma, trazer juízo, julgamento para eles. E trazendo hoje para nós, servos do Senhor, servos de Deus, por vezes nós abrimos muitas legalidades ainda servindo a Deus. Ainda amando a Deus, nós abrimos legalidade. A história fala sobre a desunião entre Edom e Jacó, ou entre Edom e o povo de Israel. Havia uma legalidade aberta e por vezes nós abrimos legalidade dentro da casa de Deus. Quantos servos de Deus também inimigos dentro da casa de Deus, obreiros, inimigos dentro da casa de Deus, irmãos, inimigos dentro da casa de Deus. Alguém diz para outra, eu não vou muito com a cara dele, eu não vou muito com a cara dela. E quando de repente a irmãzinha vai se levantar, torce o nariz, vai se levantar para adorar o Senhor, torce o nariz, vira a cara que não quer ouvir o louvor dele ou não quer ouvir o louvor dela. Quando o pregador vai pregar, torce a cara que não quer ouvir a pregação dele, não quer ouvir a pregação dela, porque diz, eu não vou muito com a cara dele, eu não vou muito com a cara dela, são inimizades. Às vezes obreiros dividindo o mesmo altar do Senhor, inimigos que por vezes estão ali dividindo o mesmo altar, mas um não fala com o outro, um não cumprimenta o outro, um não se dá com o outro porque tem inveja, tem inimizade. E por vezes abrimos legalidade para o inferno agir, para o inimigo trabalhar. E por vezes sofremos em nossos ministérios, em nossas vidas cotidianas, por vezes porque temos legalidades abertas e tem o embaixador, poderíamos dizer assim, né, ele está atuando, está trabalhando contra porque nós deixamos legalidades abertas. Mas que o Senhor possa ter misericórdia da sua vida, da minha vida, de nossas vidas, que nós não venhamos a deixar brechas legais para o inimigo trabalhar, para o inimigo agir. Nós aprendemos muito com o livro de Obadias, que a inimizade, né, a falta de empatia pode trazer muitas consequências contra as nossas vidas, mas nós, como servos de Deus, que não sejamos assim. Sejamos amáveis, sejamos amigos, que não possamos rir da desgraça dos outros. Quantos dentro da casa de Deus até fazendo como Edom, rindo da desgraça de alguém, ainda servo de Deus. Alguém cai aqui, um irmão cai daqui, cai de lá, e às vezes alguém fica só esperando o irmão cair, apontando o dedo. Ah, ele caiu, ah lá, ele errou, ele fez isso, fez aquilo, rindo da desgraça alheia. Não abra legalidade, ore. Peça para Deus levantar, faça alguma coisa, mas não abra legalidade para o inimigo trabalhar na sua história, na sua vida. Não ria da desgraça de alguém. E o livro de Obadias nos ensina muito. Nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar do outro. O livro de Obadias nos ensina que nós devemos ser amáveis com todos, não devemos ter inimizades, e que na sua vida você também seja um servo assim, um servo fiel, um servo que ama, um servo que abraça, um servo que não ri da desgraça do seu irmão. Olha, se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e vai estar nos ajudando a proclamarmos esta palavra de Deus aí para mais pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus.